Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui online na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E é muita alegria estar com os irmãos mais uma vez neste domingo, nosso segundo domingo do nosso último trimestre do ano. No domingo passado, nós iniciamos um novo trimestre no estudo da revista Compromisso. E nesse trimestre, nós vamos estudar os profetas menores. São 12, né? De Oséias a Malaquias. Nesse primeiro mês, nesse trimestre, nós vamos estudar do profeta Oséias até o profeta Jonas. E domingo passado teve o início do novo trimestre. Profetas menores, o que quer dizer profetas menores? Não quer dizer que eles não tinham muita importância, nem era muito relevante, mas eles eram profetas, grandes profetas, mas eles tinham os livros pequenos, grandes profetas em poucas palavras. Por isso que é chamado de profetas menores. E domingo passado nós estudamos a lição, uma difícil chamada, contando a história de Oséias, né, logo nesse primeiro capítulo, contando um pouco da sua história, que nós vamos estudar durante todo esse mês. E hoje nós estamos na segunda lição, uma contenda com Deus, baseado em Oséias 4 até o capítulo 6. Por que uma contenda? Por que Deus contendeu com o povo, né? Esse desafio de Oséias, por que Deus contendeu com o povo? E eu quero então compartilhar com os irmãos nesta manhã e agradecer já a sua presença aí, uma alegria ter o irmão aí. Seja muito bem-vindo. Pegue a sua Bíblia, se você tiver revista, acompanhe comigo aí esse estudo. E vamos orar então, para que a gente comece esse domingo, nosso segundo domingo do mês de outubro. Deus amado, Pai querido, eu louvo o teu nome, te agradeço pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu favor, pelo teu cuidado, Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, porque tu és um Deus soberano, grandioso, maravilhoso e tem um plano, uma história para o teu povo. Nós podemos ver, Senhor, através da tua palavra, o teu cuidado, o teu amor, Senhor, em nos ensinar, mas, sobretudo, Senhor, em nos restaurar. Tu tem desejo de restaurar a nossa comunhão contigo. Muito obrigada, Senhor. E nós vemos que o Senhor restaurou essa amizade conosco através de Jesus Cristo, teu Filho, na cruz do Calvário, morrendo por nós, para nos perdoar. Muito obrigada, Senhor, por isso. Nesse domingo, Pai, traz luz à tua palavra para os nossos corações e nos dê entendimento, para que a gente viva conforme o teu querer, agradando ao Senhor, fazendo diferença ao nosso redor, sendo aquela nação, aquele povo separado, escolhido, para anunciar as verdades da tua palavra, Senhor. Quero te pedir pelos meus irmãos do outro lado da tela, que o Senhor esteja sustentando as suas vidas, fortalecendo a fé, cuidando, Senhor, da saúde, da vida, da família, abençoando, Senhor, a vida de cada um. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Kleber, pela sua família. Muito obrigada, Deus, por ele. Continue sustentando e fortalecendo a vida do teu servo na condução deste rebanho. Também quero te agradecer pela oportunidade dessa Escola Bíblica Dominical online, Senhor, onde nós podemos aprender um pouco mais da tua palavra com aqueles que não podem estar presentes aqui na tua casa. Cuida de nós, fale através de nós. Sabemos que nada somos, Senhor, e que o teu Espírito venha completar a tua palavra conforme o teu querer. Te peço, Senhor, que tu perdoes os meus pecados, que tu não olhes para as minhas imperfeições e que tu uses a minha voz conforme a tua vontade. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, nossa lição hoje é uma contenda com Deus. Antes de nós entrarmos na lição, no estudo,
eu quero fazer rapidamente um panorama do livro de Oséias. Um panorama sobre a história do livro. Oséias, ele é um profeta do Reino do Norte, da cidade de Efraim, no século 8 a.C. A história, o contexto histórico do livro de Oséias é que Israel ele estava em uma decadência moral, em uma decadência social, em uma decadência religiosa. O povo estava pecando. O povo estava se afastando de Deus. A idolatria, a injustiça social, ela predominava no meio do povo, no meio dos líderes, no meio dos sacerdotes. Todos estavam corrompidos. E Deus, então, levanta esse profeta. A mensagem central desse livro é que Deus ele contende com o povo. Chama o povo ao arrependimento, porque o povo abandonou a santidade e a fidelidade, se voltando para a idolatria, para a injustiça e para uma religiosidade vazia que provoca o juízo de Deus. O tema-chave desse estudo é uma contenda com Deus. Deus denuncia o pecado de Israel, mas ao mesmo tempo ele chama o povo a um arrependimento sincero e a uma restauração. E o símbolo principal do livro é o casamento, né? A história de Oséias e Gômera, sua mulher, era um casamento onde havia uma infidelidade. E Deus mostra a fidelidade dele em frente à infidelidade daquele povo, fazendo essa analogia desse casamento, mostrando que um amor verdadeiro que exige arrependimento e exige retorno. E a relevância desse estudo para hoje, né? Mostra que uma emoção ou que um ritual não substitui um coração sincero, um coração quebrantado. Mostra também que Deus ele quer que nós tenhamos uma transformação verdadeira, que nós não tenhamos uma aparência religiosa, mas que nós sejamos crentes sinceros. E para começar então o estudo de hoje, nós vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá em Gênesis, no capítulo 11, finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, com o chamado de Deus para Abrão, lá em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era um centro de idolatria, onde as pessoas se dedicavam a deuses falsos. Então Deus chamou Abrão para sair desse ambiente, para formar um povo santo, um povo separado, para ser luz para as nações. Isso está lá no capítulo 11 de Gênesis. Vamos ler rapidamente. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 28. 28 a 31. Depois 12, versículo 1 e 2. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Arã era irmão de Abraão. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. Saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação,
e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Nossa história começa aí, com esse chamado de Abrão. Desde o início da história bíblica, Deus escolheu para si um povo. Quando chamou Abrão e o tirou lá de Ur dos Caldeus, uma terra marcada pela idolatria e pelo culto de deuses falsos, o propósito divino era formar uma nação santa, uma nação separada que refletisse o caráter do Deus verdadeiro. Aquela região que mais tarde se tornaria o símbolo da Babilônia representava tudo que se opõe à pureza e à fidelidade a Deus. E é justamente dali que começa o plano divino para mostrar ao mundo que o Senhor, quem é o Senhor. Deus prometeu a Abrão uma descendência em uma terra, mas também ele prometeu um propósito espiritual, que aquele povo fosse luz entre as nações. E quando essas promessas se cumprem, Israel é liberto do Egito, sob a liderança de Moisés, Deus confirma a sua aliança e entrega a lei. Então, meus irmãos, mas vamos saber um pouco sobre essa terra, Ur dos Caldeus. Onde que fica Ur dos Caldeus? Ur dos Caldeus era uma antiga cidade da Mesopotâmia, localizada ao sul do Iraque, hoje, perto do rio Eufrates, uma região chamada Caldeia. Essa região ela ficava entre os rios Tigre e o rio Eufrates, conhecida também como o berço das civilizações. É aí que surgem os primeiros impérios e os primeiros sistemas religiosos organizados. O contexto bíblico dessa história, que o chamado de Abraão, lá em Gênesis 11, 31 e 12, de 1 a 4, nós lemos que Tera, pai de Abraão, saiu de Ur dos Caldeus rumo à terra de Canaã, mas ele se deteve em Harã. Depois Deus chama Abrão, pessoalmente, lá no capítulo 12, para continuar o caminho. Ora, versículo 12, 1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, irmãos, Ur dos Caldeus, ele é o centro, é o ponto de partida da história da aliança de Deus com o povo. Ali, Deus separa um homem no meio de uma cultura idólatra, cheia de deuses, cheia de templos, de astros, para iniciar, então, uma linhagem que conheceria o Deus único e verdadeiro. Qual seria, então, o significado dessa região? O significado espiritual. Ur, como parte da Caldeia, era um centro de adoração pagã. Os caldeus, eles cultuavam principalmente o deus Lua, Naná ou Sim, o mesmo culto que se espalhou depois pela Babilônia e que se tornaria o símbolo da rejeição de Deus, da corrupção espiritual e da falsa adoração. Tudo isso a gente pode ver lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17 e 18. Mas isso fica para lição de casa, para os irmãos darem uma lidinha nesse texto. Por isso, irmãos, que quando dizemos que Ur dos Caldeus representava tudo que se opõe à pureza e à fidelidade a Deus, falamos de uma realidade espiritual e de uma realidade histórica. Deus, ele chamou a Abraão de dentro de um ambiente totalmente contrário para a fé, para formar um povo santo. E qual seria então a ligação com o tema do estudo? Quando Israel, séculos depois, abandona o Senhor e volta à idolatria, é como se o povo tivesse retornado espiritualmente à antiga Ur, a velha Babilônia, de onde Deus os havia tirado. Ou seja,
Deus os chama de um lugar de impureza para serem santos, mas eles voltam a se contaminar. E é exatamente isso que Oséias vai denunciar. O povo se esqueceu de onde Deus o tirou e perdeu o propósito de ser diferente. Israel era o povo que deveria ser a referência no comportamento, na justiça, no cuidado com os filhos, na forma de tratar as mulheres e com os mais simples. Mas, infelizmente, o povo ele escolheu se misturar com os costumes das nações vizinhas. Então, meus irmãos, é aí que começa a nossa história. Deuteronômio 4, versículos 5 a 8, fala assim, ó. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Então, aqui, Moisés está exortando o povo a ser obediente. Nesses capítulos 4, 5 e 6, ele vai, então, dar as leis, né? Repete os 10 mandamentos, ele vai dar as leis ao povo, para o povo ser um povo separado, que era o propósito de Deus. Israel deveria ser esse povo. Então, Moisés ele deixa claro que os povos reconheceriam Israel não pela sua fé visível, não é algo aparente, mas pela sabedoria, pela sua justiça e pelo seu modo de viver. Era o comportamento do povo de Deus que deveria ser o testemunho vivo. Isso é até hoje, né, irmãos? É o nosso comportamento que deve ser o testemunho vivo para todos aqueles que olham para nós. Os estrangeiros devem ver. Os estrangeiros são quem? São aqueles que estão fora do rebanho. A forma que nós, como cristãos, vivemos, como nós tratamos os nossos filhos, como nós cuidamos dos pobres, como nós vivemos com justiça, e olharem para nós admirados e ver que povo sábio, que povo inteligente, de onde vem tanta sabedoria. E aí é o nosso testemunho, nós diremos, tudo isso vem do nosso Deus, o Criador que nos deu a sua lei. Então, o desejo de Deus é que nós sejamos assim, era que o povo de Israel fosse assim. Mas com o passar do tempo, o povo deixou de lado esse plano, essa vocação que Deus colocou. E aquele brilho que deveria iluminar as nações foi escondido. Israel, o povo separado, tornou-se semelhante aos povos ao seu redor. E nós precisamos estar muito atentos a isso como cristãos. Nós somos o povo separado. E aí, irmãos, a intolerância, a corrupção, o povo foi entregue à promiscuidade, à ganância e à soberba. A sociedade que deveria ser exemplo se perdeu na mistura das influências pagãs, trocando a fidelidade a Deus pelo desejo de ser igual aos outros povos. E aí, o povo pede o quê? Um rei. Lá em 1 Samuel, versículo 5, capítulo 8. Constitui sobre nós um rei, como tem todas as nações. E a gente, às vezes, quer ser igual aos outros. Mas o povo era o povo separado por Deus, povo santo. E essa aí
foi a raiz da contenda do Deus de Israel nos dias de Oséias. Então Deus levanta Oséias para confrontar um povo que havia renegado a sua identidade espiritual, um povo que tinha recebido uma revelação, mas preferiu seguir o curso do mundo, ser igual aos outros povos. E aí é nesse contexto que Oséias anuncia a voz de Deus dizendo: o Senhor tem uma contenda com os moradores da terra. Em Oséias 4:1, nós vamos ler isso daqui a pouco. Então, essa contenda não é apenas para o Israel antigo. Ela ecoa até nós. Ela ecoa até hoje. Ela nos desafia, ela desafia a nossa geração a refletir sobre isso. Será que nós também temos escondido o brilho da luz que Deus confiou a nós, nos igualando aos outros povos, querendo ser igual? Nós precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. Então, Oséias, ele passa então a declarar, né, a sua contenda com o povo. Vamos ler Oséias 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, não há amor, nem o conhecimento de Deus. A contenda de Deus não é apenas sobre leis ou sobre regras, mas é sobre um coração longe de Deus. O pecado, ele deixou ali no meio daquele povo de causar vergonha. A justiça deixou de ser prioridade. A idolatria, meus irmãos, para Deus é como uma prostituição diante dele. E o povo começou a adorar outros deuses, começou a causar vergonha para Deus, renegando o verdadeiro Deus. Israel se apoiava na religião, na sua religiosidade. Eles confundiam o ritual com a obediência de coração. E a gente pode ver isso já desde o início, lá no Gênesis 4. Nós vamos ver a história de Caim e de Abel. Caim trouxe, né, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Mas Abel, ele trouxe das primícias da gordura do seu rebanho. Quer dizer o quê? Que Caim, ele trouxe qualquer oferta. Ele cumpriu o ritual. Eu tenho que entregar a oferta? Vou entregar. Foi cumprir o rito. Mas Abel, ele trouxe o melhor. Ele se envolveu naquela entrega, naquela oferta. Ele trouxe das primícias. Ele foi envolvido naquela dedicação de oferta. Então, essa diferença, ela permanece até os dias de Oséias e até hoje. Deus não se agrada de ofertas automáticas, daquilo que te sobrou, daquilo que não vai te fazer falta. Nem se agrada de uma fé que seja aparente. Não, ele busca um coração sincero. A sua oferta não é o seu dinheiro, é a sua vida. É o seu tempo. É o seu prazer de estar na casa, de adorar o Senhor com os irmãos. A igreja é o lugar de adoração. A gente pode estar em casa, mas a gente precisa estar em comunhão com os irmãos. Isso também faz parte de um coração sincero de adoração. Hoje vivemos dias que a gente prefere às vezes estar em casa, mas nós precisamos estar em contato com os irmãos para ter um coração sincero diante do Senhor. Então, irmãos, eu quero perguntar: o que nós temos feito? Nós estamos apenas cumprindo ritos ou nós estamos vivendo também uma fé sincera?
E aí, lá no capítulo 6 de Oséias, o capítulo 5 fala sobre as repreensões contra os sacerdotes e contra os príncipes. E o capítulo 6 fala sobre uma conversão sincera, né? Capítulo 6, versículos 3 a 4, nós vamos ver que a primeira reação do povo aqui é uma reação de emoção. Mas quando a gente tem uma decisão emocional, ela tem um tempo curto de duração, né? Lembra da parábola da semeadura? Quando Deus lança a semente, lá no capítulo 13 de Mateus, lança a semente entre as pedras, entre os espinheiros. São essas reações, quando a gente tem uma decisão emocional, logo que vem as tribulações, os problemas, a gente deixa a palavra. Mas quando a gente está com o nosso coração sincero, fértil, essa palavra vem e dá muitos frutos. Então hoje também nós vemos nas igrejas pessoas que se emocionam com cânticos, com as pregações, com os alertas de Deus, mas muitas das vezes o coração não muda de fato. A verdadeira conversão, ela exige uma mudança interna, operada pelo Espírito Santo, que vai se manifestar nas nossas atitudes diárias. Como está o seu coração? Como está o meu coração? Ele está realmente quebrantado, reagindo à emoção do momento ou quebrantado ao Espírito Santo? Então, irmãos, Deus nos chama a refletir se nós estamos permitindo que a cultura, que as amizades, ou os prazeres, as práticas erradas nos afastem do seu propósito? Para gerar frutos permanentes, nós precisamos abandonar tudo que se opõe à palavra e viver com sinceridade. Então, irmãos, é importante pensar que não basta a emoção, a tradição. Eu sou batista porque a minha mãe era batista. Isso não tem valor. Nós devemos pregar e viver corajosamente, saindo do comodismo do pecado. Oséias 6,6 vai dizer: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. O chamado de Deus é claro: o arrependimento sincero, o coração quebrantado e uma vida transformada. Quando tudo isso acontece, Deus ele restaura, ele nos corrige e ele nos traz uma vida frutífera. Então, irmãos, para que a palavra de Deus dê fruto na sua vida e na minha, eu preciso refletir, preciso mudar o meu coração, eu preciso abandonar aquilo que se opõe à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ao plano de Deus. Então, irmãos, eu quero falar mais uma vez, não basta a emoção ou a tradição. O chamado de Deus é claro. Nós precisamos nos voltar a Deus de todo o coração, para que Ele restaure, para que Ele transforme e faça da nossa vida uma vida que vá refletir essa luz que Ele planejou para o seu povo, lá atrás. E meu desejo, a minha oração é que esse estudo, que essa mensagem de Oséias que estamos recebendo nesse domingo, né, ela não chegue até nós como uma história do passado, mas que ela seja um alerta, que ela seja um convite para viver em fidelidade com a nossa vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Que a gente possa buscar isso todos os dias na nossa vida, reconhecendo que os nossos pecados, deixando
aquilo que opõe ao plano central de Deus, que é que nós tenhamos uma vida frutífera de testemunho e de realização, para que o reino de Deus seja completo e que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida. Deus abençoe cada um de nós. Um feliz domingo para você. Muito obrigada por você ter estado até aqui comigo. Vamos orar então. Quero agradecer ao nosso pastor pela confiança, a nossa querida diretora, a irmã Esther Dutra, e agradecer a você por estar aí mais uma vez na nossa escola bíblica dominical. Deus amado e Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Nos ensine, Senhor, nos ajude a abandonar o pecado, aquilo que se opõe ao teu querer na nossa vida, Pai. Que nós possamos olhar para a cruz de Cristo e nos lembrarmos que somos sal da terra e luz do mundo, para que as pessoas vejam a tua glória em nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver no teu propósito, anunciando a corrupção, a injustiça, o pecado, Senhor, para que todos vejam e saibam que o Senhor é Deus. Dá-nos um domingo feliz. Muito obrigada pelos meus irmãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo, meus irmãos.